espaço à equipe do Internacional, talvez ele dê um pouquinho de espaço no início do jogo, devido ao nosso esquema, que foi diferente hoje. E, infelizmente, quando a gente muda o esquema, a gente não tem tempo para treinar. A cada 3 dias a gente tem que entrar em campo, então tem que ser mais na conversa, aquela meia hora, 40 minutos na véspera do jogo, fazer um treinamento, que é muito pouco tempo, mas era o tempo que nós tínhamos para mudar um pouquinho o esquema. Acredito que nós somos bem, aproveitamos bastante as oportunidades, principalmente uma coisa que eu falo para eles no terço final do campo, para eles terem a tranquilidade de fazerem o melhor passe, o melhor cruzamento, a melhor jogada. E hoje, mais do que nunca, eles fizemos com êxito, até porque a gente tinha um grande adversário pela frente, a gente sabe da rivalidade que existe, né, entre os clubes, e a gente precisava de uma vitória, né, para dar ainda mais confiança para o grupo, até porque esse campeonato, volto a repetir, é um campeonato muito difícil, e essa vitória foi muito importante porque nosso maior rival, e ganhamos 3 pontos importantes. As pessoas podem ver na tabela que o Grêmio estava em 12º, se não me engano hoje está em 10º, mas se você for ver, a gente está 2 pontos do 3º colocado. Então essa vitória realmente foi fundamental para a gente. Dei os parabéns para o grupo, que realmente jogaram, eu assino embaixo que o Soares falou, uma exibição de gala, futebol redondo, mas a gente não pode parar por aí, já falei. Pezinho no chão, não ganhamos nada, ganhamos do nosso grande rival, mas tem muito campeonato pela frente. Boa noite, Renato. Podia chegar aqui, mas na segunda pergunta não dá para perguntar para ti sobre os cartões do Kahneman, então esquece essa pergunta, pelo menos por enquanto. Qual seria a pergunta? Não, se não fosse a segunda da coletiva, perguntar sobre os cartões do Kahneman depois de uma atuação como a de hoje. Então vamos perguntar pela atuação. Se quiser falar pelos cartões, mas é pela atuação mesmo. Acho que a coisa de 10 jogos, eu pelo menos, dentro dos últimos 10 jogos, acho que eu ouvi 2 vezes tu dizeres que o Grêmio fez a pior atuação sob o teu comando. 2 vezes. Hoje, tu pode dizer que foi a melhor atuação do ano, e como que tu vai fazer? Tu já deixou um pouco isso aí sinalizado na resposta anterior. O que dá para fazer para que o Grenal, com toda a sua atmosfera diferente que ele tem, ele não seja um jogo de exceção e que fique só no Grenal a qualidade de jogo e efetividade apresentada hoje? Eu concordo com você. Foi a melhor atuação do Grêmio, mas nós tivemos também uma outra grande exibição do ano também. Hoje foi melhor. Em cima do Internacional também, na semifinal. Entendeu? Do Campeonato Estadual também. Nós somos muito bem mesmo. Hoje, mais do que nunca, além de a gente ter ido muito bem, nós fizemos o 3º gol, que foi um golaço do Bitelo, com uma grande jogada do Soares, e ali nós estávamos com 10, entendeu? O Kahneman, ele é aquele leão com fome, preso na jaula. Quando solta, já falei para ele, calma, eu quase que tirei ele no intervalo do jogo. Mas, já que nós tínhamos 3 zagueiros, falei, calma, não vai fazer uma falta, porque daqui a pouco ele vai te expulsar. Infelizmente aconteceu, mas é a vontade dele. Ele se entrega o tempo todo, por isso que a gente gosta bastante do Kahneman, às vezes ele exagera, mas tratando de Grenal tá desculpado. Continuar treinando, a gente precisa sempre melhorar, não é porque nós vencemos a partida hoje com folga, bem, jogando bem, criando, fazendo os gols, que a gente acha que está tudo bem. Eu como treinador, eu sempre vejo que a gente precisa melhorar, não só nas derrotas, mas nas vitórias também. Então, continuar conversando, corrigindo os erros deles, porque nós não temos muito tempo, no vídeo, para que eles façam exatamente hoje. Hoje eu perguntei para eles no vestiário, a bola era quadrada hoje? A bola estava redonda? O que tinha diferente? Tinha mais jogadores do outro lado? Então, essa pegada, essa entrega tem que ter em todos os jogos. Porque, volto a repetir, é um campeonato longo, um campeonato difícil, e nós temos a Copa do Brasil também no meio. Renato, no Grenal do Campeonato Gaúcho, que você citou que o Grêmio teve uma boa atuação e venceu na Arena, aquele Grenal talvez tenha sido a afirmação do seu time com os meias, com o Vina, com o Bitelo, com o Cristaldo, e o Grêmio encaixou a partir daquele Grenal. Hoje, o esquema com 3 zagueiros, ele lhe entregou aquilo que faltava para uma disputa de campeonato brasileiro, que a gente sabe que, né, é um degrau acima.
E esse tipo de atuação tão consistente e que está sendo elogiada por todos faz com que você possa pensar em manter o sistema com 3 zagueiros até que tenha as peças que você mesmo tem cobrado recentemente? Pode ser, pode ser. Em cima da pergunta, inclusive, que o teu colega fez antes, o que tinha mudado, é que nós tínhamos todos os jogadores à disposição no Campeonato Estadual. E nós arrumamos um jeito de jogar, que estávamos jogando bem, inclusive nós jogamos aquele Grenal daquela forma, naquele esquema, deu certo, jogamos bem. E por necessidade, hoje também a gente mudou o esquema, porque a gente tem alguns jogadores entregues ao departamento médico, e você não pode ficar somente no plano A. É por isso que eu falei na outra entrevista para vocês. Eu tô pensando, vou mudar, entendeu? Não que eu falei para vocês que eu iria mudar, mas eu falei, eu estou pensando até para a gente poder surpreender o nosso adversário. Então, você manter o esquema ou não, depende muito do que você precisa, da necessidade, dos jogadores que você tem à disposição. Mas o importante é a gente não ficar naquele plano A como a gente vinha jogando. Nós tínhamos o plano B com velocidade, com o Ferreirinho. O Ferreirinho, nós perdemos ele. Então, nós perdemos aquele plano B, digamos assim. Hoje a gente arrumou um outro plano, jogando com 3 zagueiros. É assim, a gente tem que ir mudando para que a gente possa surpreender o adversário e que a gente não seja uma presa fácil para eles também. Renato, depois do jogo contra o Cruzeiro, você falou sobre a falta de pressão dos seus jogadores quando não tinham a bola. E agora você acabou de falar que isso hoje lhe agradou, essa pressão, tanto que o Grêmio faz 2 gols com essa roubada de bola rápida no campo de ataque. Então eu gostaria de entender como manter esta premissa, enfim, manter essa pressão no adversário, tendo jogos que não são clássicos, que não tem aquela questão anímica, a corda esticada. Como manter isso para o restante da temporada, mesmo tendo jogadores aí no departamento médico, enfim, muitos problemas? Mas independente do adversário, né, porque foi Grenal, independente do local do jogo, a pressão na bola é você pressionar no momento que você perde a bola, para que você possa recuperar, como aconteceu nos nossos gols, nos 2 gols, principalmente o segundo do Vila, e pressionar sempre o adversário para que ele não possa pensar com a bola nos pés, entendeu? No momento que ele começa a pensar, ele começa a achar os espaços, e eles começam a quebrar a nossa primeira linha e começa a estourar lá atrás. Então, a pressão ela tem que ser no campo todo, independente se a bola está com a gente ou com o adversário, entendeu? A bola com o adversário já tem que pressionar para tentar roubar. Se não conseguir, faz a falta ou não deixa o adversário pensar. Isso é fundamental, porque no momento que você deixa o adversário pensar, principalmente jogadores, muitas vezes de qualidade, eles vão te trazer problemas. Então, é por isso que eu insisto sempre nos treinamentos também. A gente faz vários tipos de treinamentos justamente para isso, para a gente pressionar bastante o homem da bola. O homem da bola, ele não pode pensar. Renato, eu quero voltar à escolha do esquema para o jogo de hoje, porque você já disse aí, não tem tempo, né? É tudo muito na base da conversa, na base do vídeo. E você faz uma mudança que ela é significativa quando você escolhe por 3 zagueiros. Então, se você pudesse falar mais para nós, como é que foi o momento que você definiu, olha, vamos jogar com 3 zagueiros, mesmo que seja um clássico Grenal, que seja o jogo mais esperado, vamos mudar o esquema. Queria que você falasse como é que foi esse momento dessa definição por um time com 3 zagueiros. O nosso time vinha jogando, o que eu sempre falo para vocês, nós temos bastante qualidade no nosso grupo. Só que, às vezes, você precisa de um esquema diferente, porque não adianta você ter a qualidade e o adversário se aproveitar dos espaços que a gente deixa. Então, o nosso esquema, a gente vinha jogando no esquema que o nosso time ficava bastante lento. E nós não tínhamos o contra-ataque. Então, por isso que eu resolvi mudar. Mas deixa eu falar em cima da tua pergunta, que ela é muito boa. Muitas vezes, eu até estava falando ontem, que eu estava conversando com um grupo, e o Soares falou, não, é isso mesmo, concordo contigo. Para muita gente, 3 zagueiros, o time está defensivo. Então, eu falo para essas pessoas que, na maioria das vezes, com 3 zagueiros, o time fica mais ofensivo. Aí as pessoas vão me perguntar, mas explica. Não vou explicar. Não vou explicar, porque aí a palestra seria de graça, entendeu? Eu tenho que falar essas coisas para o meu grupo, entendeu? Mas a tua pergunta é muito boa justamente por isso, porque às vezes as pessoas olham, 3 zagueiros, mas é defensivo, vai jogar para trás. Não. Dependendo do que o treinador fala para os jogadores, é um esquema que você fica mais ofensivo do que quando você joga com 2 zagueiros. E hoje foi a maior prova disso.
Hoje foi a maior prova. E muitas vezes, a gente com 10 jogadores, a gente conseguiu contra-atacar o nosso adversário, justamente porque a gente procurou tirar os espaços do adversário. Então, bote isso na cabeça de vocês. Muitas vezes, jogando com 3 zagueiros, não é defensivo, não. Às vezes é muito mais ofensivo do que com 2. Renato, queria falar um pouquinho de números do Grenal no Brasileiro, porque é um número muito importante, pouco comentado, né? Faz 17 anos que o Grêmio não perde para o Inter como mandante no Campeonato Brasileiro. Foi em 2006 a última derrota do Grêmio. O Grêmio na Arena nunca perdeu também por campeonatos brasileiros. São 9 jogos com 4 vitórias e 5 empates. A que tu acha que se deve esse número? Porque é um número muito grande, muito expressivo e pouquíssimo divulgado. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse tamanho, né, do Grêmio no Campeonato Brasileiro em Grenais e como manter também esse número e melhorar ele ainda. Em cima disso também tem que dar os parabéns ao Flávio, árbitro, e os assistentes deles, que hoje tiveram uma grande arbitragem, como teve o Klaus também no jogo passado. E você falou dos Grenais, porque às vezes os cornetinhas, eles procuram cornetear do que buscar esses números, entendeu? Sempre, né? Sempre buscando alguma coisa para fazer uma crise. Eu quero ver a partir de hoje ou amanhã o que eles vão falar. Alguns, entendeu? Os cornetinhas. O importante é que o nosso torcedor, muitas vezes, eles falam coisas que é de interesse pessoal, mas o torcedor do Grêmio é um torcedor inteligente. E em cima desses números que você falou, não estou me vangloriando ou me elogiando. Não, mas eu, por exemplo, eu nunca perdi para o Internacional aqui na Arena, não só em campeonatos brasileiros. E olha que eu já disputei Grenais. Fora daqui. Então, você vê os números, então, e o Grêmio, nesses números aí, tá de parabéns, porque é o nosso maior rival, né? Tem essa rivalidade, a gente sabe disso. Que a gente continue dessa forma aí, sem perder para o Internacional, não só aqui na Arena, mas também lá no Beira-Rio, né? Até porque a gente sabe quanto é importante essa partida, não só para a gente, que do presidente ao roupeiro aqui, mas para o nosso torcedor também. E, inclusive, o nosso torcedor, a gente tem que aplaudir hoje, que fizeram uma belíssima festa, incentivaram a equipe o tempo todo. É disso que a gente precisa, desse carinho, o torcedor entendeu. E eu sempre falo para o meu grupo o seguinte: vocês precisam se colocar no lugar do torcedor quando eles estão vaiando. Vocês coloquem o torcedor no lugar de vocês aqui no campo e vocês vão lá para a arquibancada e não se entregam aqui dentro do campo. Não corram, não joguem, para ver se vocês também não vão vaiar o torcedor. Então, o torcedor, o reflexo do torcedor na arquibancada é o reflexo do time dentro de campo. Por isso que eu não condeno, às vezes, o torcedor vaiar. E isso eu cobro deles, eu falo isso para eles. E hoje foi importante o que o time fez dentro do campo e o importante da força do nosso torcedor. Renato, primeiro, boa noite. Uma das máximas que tem aqui no Rio Grande do Sul é que Grenal arruma ou desarruma a casa, né? E era um momento de uma certa turbulência nos dois clubes, inclusive. Os dois times não tinham vencido ainda em maio. Eu te pergunto se, mais do que o resultado, a atuação e as soluções que você encontrou dentro das opções que estavam à disposição, podem manter agora essa crescente para os próximos jogos? Bom, mas independente de ser um Grenal ou não, a gente sempre busca a vitória para a gente sempre crescer dentro da competição. O objetivo é sempre esse, sempre buscar os resultados positivos, buscar vitórias para a gente estar sempre naquele pelotão na frente. Mas é importante, é campeonato brasileiro, gente, é briga de cachorro grande. Os jogos são difíceis para o Grêmio, são difíceis para os adversários também, não tem jogo fácil. Você vê ontem mesmo, a América não tinha vencido uma partida no campeonato, venceu. Então, é altos e baixos. O que eu falo para o meu grupo é que a gente tem que ter sempre, no mínimo, 50% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Por que 50%? No mínimo. Porque com 50% é batata, você está sempre no pelotão da frente. E a gente tem que estar sempre ali. Porque qualquer derrota você perde 2, 3 posições e qualquer vitória também você pode ganhar 3, 4 posições. Esse é o objetivo. Por isso que eu falei, a gente não vai se iludir porque nós vencemos a partida hoje. Está todo mundo de parabéns, foi muito bem, mas eu vi alguns erros, alguns defeitos da nossa equipe ainda.
que cabe a mim corrigir, entendeu? A gente sempre busca a vitória justamente por isso, para estar naquele pelotão da frente. Não é porque foi o Grenal, nós vamos jogar dessa forma e daqui a pouco nós vamos jogar de outra forma, porque o adversário é diferente. Eu digo forma na disposição, na entrega, entendeu? A entrega tem que ter. O Campeonato Brasileiro não dá para você brincar, não. É muito difícil, muito difícil. Então, essa vitória foi importante, porque é em cima do nosso maior rival, mas isso dá uma confiança muito grande para o grupo também. Renato, parabéns pela vitória. Eu queria voltar sobre o esquema tático. Tu escolhendo a questão dos 3 zagueiros. Fala que muitas vezes é atacando, né? O Grêmio teria, hoje foi uma prova com a vitória. Mas no momento da tua escolha para utilizar esse 3-5-2 ou 3-6-1, né, com os Soares mais à frente, foi no momento em que soube do adversário que também estava com 3 zagueiros, ou tentou anular eles nessa ideia de montagem, e a ideia seria utilizar, sim, o Natan, que foi uma surpresa, né, que na verdade tu acabou surpreendendo em 2 momentos, né, trazendo o Natan para o jogo e escalando 3 zagueiros neste jogo. Não sabia como o Internacional iria jogar. Eu achei melhor os 3 zagueiros justamente para neutralizar as jogadas do adversário e que nós tivéssemos um time mais rápido. Por isso, né, que eu falei que nós vinha jogando no esquema, que a gente estava no esquema, a equipe estava um pouco lenta, a gente estava dando muita chance, muito espaço para o nosso adversário. Então, por isso que eu falei que, às vezes, com 3 zagueiros não quer dizer nada, às vezes você fica mais ofensivo. E foi o que aconteceu hoje. Quanto ao Natan, o garoto que eu trouxe da base, é um garoto que a gente já vem cuidando dele há bastante. Não só ele, tem mais uns 2, 3, a gente vem lapidando. É aquele jogador que a gente precisa, um jogador de velocidade, um jogador do drible, do 1 para 1. Só que é um jogador que acabou de fazer 18 anos. Então ele está se acostumando aqui no grupo, nos treinamentos. Daqui a pouco ele desce para jogar, volta, a gente vai lapidando. Daqui a pouco, quando um jogo tiver praticamente definido, posso começar a soltar ele. É assim que se trata um garoto, é assim que vai se lapidando, soltando o garoto aos poucos. Ele tem futuro? Sim, ele tem futuro. Mas não vamos colocá-lo assim num jogo pesado desse, entendeu? Que ele pode sentir, ele tem futuro e daqui a pouco muita gente achar que ele não tem condição de jogar no grupo do Grêmio. Então, aos pouquinhos, esses garotos aí, hoje 2 garotos nos ajudaram de novo. A gente vai lapidando, vai soltando eles aos poucos para eles adquirirem experiência. E com certeza eles vão continuar ajudando bastante aí o clube, porque eles têm um futuro maravilhoso. Renato, boa noite. Primeiramente, parabéns pela vitória. Eu gostaria que você desse um parecer, mesmo que acabando de sair do jogo, sobre a situação do Bruno Alves, que acabou saindo no intervalo. E eu gostaria de partir um pouco mais nesse ponto, até porque é uma dúvida minha como torcedor e também é uma dúvida de boa parte da torcida, que é em relação ao departamento médico. Você tem um alto número de lesões. O último levantamento feito aqui pela imprensa foi que o Grêmio estava entre os times que acabavam de ter mais lesão no Brasil, né? Eu gostaria de ouvir de você, no teu ponto de vista, porque você foi jogador e você conhece muito bem os bastidores do clube, quais são os principais fatores para isso acontecer? Porque isso acaba até, digamos assim, dificultando o teu trabalho, né? Você não consegue nem sempre colocar teus melhores jogadores porque acaba tendo esse tipo de problema. Eu gostaria de ouvir de você qual o seu parecer sobre isso. O Bruno Alves, ele tomou um pisão, acho que foi no tornozelo, me inchou, estava mancando durante os últimos 10, 15 minutos. Eu pedi para ele aguentar até o final, para eu não queimar uma parada, entendeu? Ele aguentou, foi bem. No intervalo, os médicos examinaram, viram que ele não tinha a mínima condição de voltar. Lesões é a natureza. Hoje, antes do nosso jogo, estava vendo o jogo do Flamengo com o Corinthians, o Arrascaeta machucou no aquecimento. O Grêmio tem um dos melhores departamentos médicos do Brasil. Eu já trabalhei com o departamento médico do Grêmio várias vezes. Então, tem lesões que não adianta, é a natureza. Eu estou lá todo dia, falando com eles, trocando ideias, entendeu? Fisioterapeutas do Grêmio são muito bons também, fisiologistas, entendeu? A gente tem um grupo muito bom, mas lesão é lesão. Só que aquilo que eu falo, aí entra aquele cara que gosta de fazer uma ondinha e começa, mas por que o jogador não sai do departamento médico? Por que isso, por que aquilo, entendeu? Mas nós, profissionais do clube, responsáveis, entendeu? A gente tem consciência do que a gente precisa, do que a gente não precisa, mas eu posso te falar que o departamento médico do Grêmio é um dos melhores do Brasil. Até porque, se você for ver nos outros clubes também têm jogadores que machucam. E aí?
É a natureza, principalmente o clima que a gente vive aqui. Então, faz parte. Infelizmente, faz parte. Lógico que eu queria todos os jogadores à disposição, sempre. Não queria que nenhum machucasse. Mas machucam. Fazer o quê? Renato, boa noite. Eu quero pegar naquele momento em que o Kahneman é expulso. E aí a gente vê o Mano Menezes chamando o Wanderson e chamando também o alemão. E, naturalmente, a gente vê em muitos momentos, em uma ocasião como esta, o treinador que está com um jogador a menos esperar a troca do adversário para ver de que forma vai ser montada a equipe e ajustar o seu time. Mas não foi o que a gente viu. A gente viu você chamando o Galdino e, antes mesmo das trocas do Internacional, colocar mais um atacante no Grêmio. O que passou pela tua cabeça? Qual foi a tua ideia naquele momento? A ideia a melhor defesa é o contra-ataque. Por que eu falo isso? Então, eu tenho que pensar, o treinador tem que ser inteligente nessas horas, porque ia ser massacrado pelo time do Nacional. O que eu fiz? Eu tirei o Bitelo do lado direito, coloquei no lugar do Franco, que a gente aumentou nosso poder de marcação, pela qualidade de um e de outro, e coloquei o Galdino aberto para ajudar o Fábio na lateral direita, e com o Galdino a gente tinha velocidade para contra-atacar, entendeu? Porque se eu não faço isso, a gente não ia ter nem o contra-ataque. E aí nós íamos ser massacrados. Então eu pensei, a gente vai se defender, eu recuei, fiz 2 linhas de 4, deixei o Soares sozinho lá na frente, mas com a possibilidade de ter o nosso contra-ataque com o Galdino, que é um jogador que tem bastante força. Ele volta e tem uma certa velocidade para os contra-ataques. Da mesma forma que eu fiz depois com o Cuiabano, tirando o Bitelo, que ele já estava esgotado, e por causa daquele problema da lesão dele também. Aí eu dobrei praticamente a marcação dos dois lados, e o Cuiabano também é um jogador rápido, que nos proporcionou, muitas vezes, a gente sair no contra-ataque, justamente para a gente não ficar sendo massacrados lá atrás. Essa aula foi de graça. Obrigado. Obrigado, Renato. Palavra do técnico Renato Portaluppi, o fim da entrevista coletiva. O Renato já deixou a sala aqui. Maravilha, Matheus Dávila, o repórter da Rádio Bandeirantes, acompanhando a entrevista coletiva do técnico Renato. Passaram por aqui, né, o Fábio e o Cristaldo, falando também sobre o momento do Grêmio após o Clássico. E aí, Taigor Jank? Oi. Abriu a porta do vestiário? Abriu para a saída de mantimentos, tá? O staff do Internacional já retirou algumas coisas. E o Mano? Mano nada ainda, tá? Sabe quem saiu há pouco do vestiário? Acabei de ver. Quem? O que entrou no banheiro aqui? Não, esse não, tá. Esse não saiu do vestiário, esse veio tá. aqui do estacionamento da arena. Mais cedo o Felipe Becker saiu do vestiário, tá? E aí? Foi fumar. Ah, não. E aí ele fumou e aí ele voltou. Tá tranquilo o clima, viu?